Queridos irmãos e irmãs, em tempos de muita religião, muito nome de Deus e pouca profundidade, pouca seriedade, a memória de Santa Teresa de Jesus pode ser uma grande luz, um grande farol, não só para nós cristãos, mas para todas as pessoas que desejam ter um verdadeiro encontro e uma vida de comunhão com o Senhor. Hoje se lê tanta porcaria, tantos livros inúteis, e as obras de Santa Teresa são verdadeiros tratados de vida cristã, de vida de oração. Então, lembro quem quiser aprender o método orante de Santa Teresa de Jesus, pode conhecer os 4 graus da oração no seu livro chamado Livro da Vida. Quem quiser conhecer também as batalhas interiores que nós precisamos vencer para acolher e viver a palavra de Cristo, amá-lo e servi-lo de uma forma sempre mais crescente, mais progressiva, rumo à união de fato com o Senhor, pode também ler o Castelo Interior ou Moradas. Quem quiser se divertir um pouquinho com Santa Teresa, leia o livro das Fundações. É muito interessante esse livro. E ela vai contando as peripécias que ela viveu para fundar os 18 mosteiros que ela fundou durante a sua vida. E qual é o diferencial de Santa Teresa? Justamente ela aprendeu do Senhor que é preciso buscar a glória de Deus e não a própria honra. Na medida em que nós renunciamos a ter honra por causa do Evangelho, então nós vamos realmente progredindo no caminho de Cristo. A experiência que Paulo fez de renunciar a todos os títulos que ele tinha e todo o reconhecimento que ele tinha entre seus irmãos do judaísmo farisaico e abraçar aquele desonrado, entre aspas, Messias crucificado. E ali, naquela desonra, o apóstolo Paulo encontrou o sentido da sua vida. Santa Teresa também faz um caminho muito semelhante. E para não fugir da realidade de Santa Teresa, para não fugir da nossa verdade e viver uma falsa espiritualidade, Santa Teresa recomenda um caminho muito simples, objetivo e claro, que se nós colocarmos em prática, muitas coisas da nossa vida se ordenam e tomam o seu devido lugar. Santa Teresa diz: meditai sobre a humanidade de Cristo. Na humanidade de Cristo se revela a vontade de Deus. Às vezes a gente fica procurando Jesus nas estratosferas e o caminho é outro. É justamente tomar os santos evangelhos e meditar a humanidade do Filho eterno do Pai. Na forma como Jesus se relacionava com as pessoas, na forma como Jesus acolhe quem se aproxima,
na forma como Jesus reage diante daqueles que se opõem a Ele, a forma como Jesus trata os seus discípulos, como Ele ensina seus discípulos, a forma como Jesus se relaciona com o Pai. Então Santa Teresa vai instruindo os seus leitores, que em primeiro momento, obviamente, são as monjas a quem ela dirige os seus livros, para que façamos um mergulho na contemplação da humanidade de Cristo. E é claro que Santa Teresa sabia, pela sua fé, aquilo que nós ouvimos na primeira leitura da carta aos Efésios, que começa com a saudação do apóstolo: graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês prestarem atenção, todas as cartas do apóstolo Paulo, exceto uma, a saudação é sempre esta: graça e paz. E por que o apóstolo saúda os seus irmãos e as suas comunidades com graça e paz? Porque a graça é justamente crer neste amor incondicional de Deus, no amor incondicional de Cristo, na aproximação de Deus a cada um de nós, que nos comunica a sua presença amorosa. E o apóstolo Paulo aprofunda nos seus escritos que tudo é graça, que tudo provém da graça de Deus. Tudo se inicia com a graça de Deus. E na medida em que nós progredimos no discipulado cristão, o Senhor vai nos fazendo crescer nesta graça. É graça a presença de Cristo entre nós. É graça a habitação do Espírito Santo em nós. E aí então, Paulo continua: a paz. No mundo judaico, a paz significa o fruto da reconciliação e do perdão. A paz significa estar reconciliado com Deus, com seus semelhantes, com a criação e conosco mesmos. As 4 dimensões da reconciliação que nos permitem viver em harmonia com o Criador, nosso Pai, com o nosso semelhante, nossos irmãos, conosco mesmos, enquanto pessoas, e com tudo aquilo que está criado ao nosso redor. Graça e paz é o que Paulo invoca sobre nós hoje. Que nós vivamos então nesta presença amorosa do Pai, do Filho e do Espírito como graça, e vivamos reconciliados, recebendo o perdão de Deus e a sua misericórdia. E depois, na sequência, o apóstolo apresenta um verdadeiro tratado que eu gostaria de sugerir que depois cada um, ao longo do dia, lesse este hino cristológico, onde o apóstolo vai elencando tudo aquilo que o Pai realiza na nossa vida, na vida da humanidade, por meio de Cristo e do seu Espírito. Então, é só sublinhar os verbos do texto que já é magnífico a meditação que nós podemos realizar. Ele abençoou, Ele escolheu, Ele nos chamou, Ele nos cumulou da presença do seu bem-amado, Ele nos libertou pelo sangue de Cristo, Ele nos perdoou pela riqueza de sua graça, Ele derramou sobre nós sabedoria e prudência, Ele nos fez conhecer o mistério de sua vontade, Ele nos determinou de antemão que chegássemos à comunhão com Cristo. Portanto, temos aqui uma verdadeira sequência de graças e de como Deus vai construindo em nós
a salvação e a vida de comunhão com Ele. No entanto, o evangelista Lucas faz uma grande advertência. Qual é o melhor modo de rejeitar os profetas em nosso tempo? Difamá-los e caluniá-los, porque aí tudo que eles disserem e falarem cai em descrédito, não tem valor. Por isso é preciso estar atento àqueles que combatem os profetas do reino de Deus. Aqueles que colocam em risco a sua vida por causa do Evangelho. Aqueles que exortam na verdade e que buscam com sinceridade a vontade de Deus. Aqueles que não buscam seus privilégios e seus interesses são falsos profetas. É preciso renunciar, como diz no início desta homilia, Santa Teresa nos ensina a renunciar à honra deste mundo, ao reconhecimento neste mundo, para ser reconhecidos por Deus. É uma tarefa difícil, é necessário muita conversão e humildade para trilhar este caminho. E é justamente o ensinamento de Jesus. Acolher a palavra e vivê-la é possível na medida em que nós crescemos na humildade. Suplicar ao Espírito de Deus que nos confirme num caminho de humildade, de autoconhecimento sincero, de que nós somos necessitados de Deus e que a sua palavra nos purifica e nos salva, que a sua palavra nos fortalece para amá-lo e servi-lo. Queridos irmãos, supliquemos então neste dia ao Espírito do Senhor, a Santa Teresa, que percorreu um caminho de comunhão e de união de vida com Deus, para que também nós, com humildade, com autoconhecimento, reconhecendo a graça e a paz que vem de Deus, acolhendo-a entre nós, também sejamos felizes, bem-aventurados na vivência do Evangelho, na participação do reino de Deus, nosso Pai, e na participação de sua vida divina. Amém.